Olá, pessoal, bem-vindos! Estamos começando o nosso primeiro Papo de Quinta. Então, toda quinta-feira vai ter um vídeo mais ou menos neste formato aqui. Fica ligado, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as dicas e conteúdo que a gente quer trazer aqui para ti e para tua família. Então, para começar o nosso papo de quinta aqui, já vou direcionar uma pergunta para minha colega. Show. Jéssica, como terapeuta ocupacional, acho que tu pode nos explicar um pouquinho melhor de por que se fala tanto da importância de se ter rotina para autista. Boa pergunta. Todo mundo ouve, né, que o autista precisa de previsibilidade, precisa de rotina, precisa saber o que vai fazer. Isso é porque a gente fez um vídeo, antes de começar a falar, que fala sobre funções executivas. Tá na tagzinha ali. Busquem lá e entendam um pouquinho mais sobre esse assunto, que vai ajudar vocês a fazerem essa conexão com a minha resposta. E fazendo um resumo, assim, em uma frase, função executiva é aquilo que é a área do cérebro que te ajuda a planejar e a perceber o que tu tem que fazer de acordo com cada situação. Então, como o autista tem um déficit nessa área do cérebro, ele precisa de uma rotina para ter previsibilidade das tarefas que ele vai fazer no dia a dia ou na semana, indiferente, dependendo da idade ou das habilidades cognitivas da criança, ela consegue, ou do adulto, eles conseguem variar, porque no meu tempo de experiência, assim, eu nunca fiz uma rotina igual para ninguém. Sempre foi variável, sempre foi ou foi visual, ou foi escrita, ou foi com cardzinhos, com cores. Sempre teve alguma diferença. Nunca foi uma rotina. Eu nunca pude pegar a rotina que eu fiz pro fulano, eu fui lá e apliquei pro outro fulano e deu super certo. E pode ser até semelhante, mas nunca é igual, né? Porque cada pessoa é diferente, cada criança é diferente, entende de uma forma diferente. Mas resumindo, assim, é mais para isso, é para dar previsibilidade das ações, é para que ela consiga saber com mais tranquilidade o que ela vai fazer no dia a dia. Sim. Mas é interessante, assim, observar que essa previsibilidade faz falta em crianças neuroatípicas ou neurotípicas. Sim. Isso muito independe, né? Sim. Eu noto com o Levi, assim, em casa, que quando a gente consegue sempre antecipar os fatos que vão acontecer no dia para ele, ele passa o dia mais tranquilo. Eles têm uma segurança de controle da situação e eles se tornam, isso é muito útil, né? Sim, porque a criança é um ser que está aprendendo a viver nesse mundo que a gente acaba esquecendo, às vezes, de dar previsibilidade para eles, porque a gente já sabe, a gente já está com essas funções muito bem estabelecidas no nosso cérebro, a gente já sabe lidar com novas situações, mas para a criança, quase toda situação é uma situação nova, né? É sempre um aprendizado. E aí, imagina, te coloca no lugar dela. Tem um adulto me carregando para um lugar e eu não sei nem para onde eu vou, e só me disse, sei lá, nós vamos para casa da tia Gertrudes. Quem é a tia Gertrudes? Onde mora a tia Gertrudes? O que nós vamos fazer lá? Que horas nós vamos sair de lá, né? Eu tô bem aqui na minha casa, no meu conforto. Então, é legal dar essa previsibilidade mesmo para uma criança típica, porque ela vai estar mais tranquila, ela vai lidar com as situações de imprevisto dela de uma forma bem melhor, com certeza, do que se ela não soubesse o que vai acontecer depois, né? Joia. E só lembrando aqui que eu dei uma olhadinha para lá, que atrás das câmeras tem um menino muito querido, muito simpático, Show. que está nos ajudando com as edições dos vídeos. Diz um oi aí. Olá. Este é o Fabiano. Pode ser que no meio desse papo ele está convidado a participar também. A gente já disse para ele que se ele quiser fazer alguma pergunta, ele pode trazer aqui para nós. E então, show de bola, Jéssica. Realmente, assim, a rotina faz total diferença na questão da previsibilidade, né? Sim. Mas uma coisa que a gente também esquece é do quanto ela é útil na vida adulta, né? Muito. Porque quando a gente amadurece a questão das funções executivas, a gente começa a se achar os caras, assim, né? Então a gente tá dominando a nossa... Sem querer, né? Não é uma coisa que a gente pensa, claro. Mas a gente fica com essa ideia de que a gente tem o controle sempre de tudo. Então, muitas vezes a gente vive sobrecarregado de funções e tudo desordenado e bagunçado na nossa cabeça, com aquela ideia de que a gente vai sim conseguir dar conta de tudo, quando a rotina poderia vir muito bem a auxiliar também, né?
a vida adulta aí. E aí vem uma série de objeções que a gente catou nesse nosso tempinho de coleta aí, que a gente entrevistou algumas pessoas, a gente coletou alguns comentários online da galera. E é engraçado porque rotina, embora esteja implícito como algo bom, ou seja, todo mundo que nós perguntamos o que tu acha sobre rotina, a pessoa sempre começou a frase com rotina é algo bom, mas, aí vem o mas, ou então o porém, pode ser N formas de trazer objeções. E a gente quer falar um pouquinho dessas objeções e tentar entender o porquê que a gente traz tanto elas, assim. Por que a gente tem tanta resistência a ter uma rotina, né? Uhum. A gente até trouxe um folhetinho para ver se a gente não esquece dos nossos tópicos aqui. Então, volta e meia, a gente vai estar dando uma olhadinha para não esquecer. Isso aí. Tem um comentário na rede que fala de uma mãe. Boa! É um ótimo comentário. E ela diz assim, ó... rotina, né? A nossa pergunta era o que é rotina, né? Ela é boa, ela é ruim, é bom para os outros ou é cilada, Bino? E a gente fez essa pergunta para todo mundo, né? E aí esse comentário diz assim, rotina é bom, principalmente para quem tem filhos, mas para os adultos é importante dar uma fugida da rotina. Ou seja, vem a objeção que nós identificamos como uma objeção de sentir-se preso na rotina. Isso apareceu em outros comentários também que a gente coletou no Tati a Tati, assim, né? Trocando uma ideia, fazendo umas entrevistas. Muitas pessoas têm essa objeção de que a rotina vem e ela te deixa preso, te deixa enrijecido. Uhum. Então é importante a gente salientar que todo mundo tem rotina. Sim. Né? Mesmo que tu ache que tu não tem rotina, tu segue uma. Pode acontecer dela não estar bem planejada para ti. E talvez isso te traga a sensação de estar preso ou de estar enrijecido. Porque a rotina, na verdade, ela vem... Uma rotina bem planejada, uma rotina saudável, ela vem para respeitar o tempo de descanso. Ou seja, o que a gente chamaria de fugida da rotina poderia e deveria estar dentro da rotina, na verdade, né? Como casal, pais, né? Isso acontece muito quando a gente tem filho. É comum de tu dedicar todos os teus esforços e todas as tuas potencialidades para o desenvolvimento do teu filho, para o desenvolvimento da criança, né? Sim. Se a gente for levar em consideração, então, famílias com um filho autista, nossa, a sobrecarga de terapias, de consultas é maior ainda do que uma criança neurotípica. Então, é difícil de lidar com tanta... é muita informação, afazeres, é muito né? conteúdo, né? Muito a fazer, é muita tarefa, é muito horário que tu tem que cumprir, né? Uhum. Porque o terapeuta tá lá esperando, tem que levar a criança de um para o outro, do outro para um, e enfim, e não só as crianças que têm terapia, mas as outras crianças às vezes também tem balé, tem ginástica, tem a escola, aí tem o turno inverso, e aí o pai e a mãe ainda tem o trabalho, ou tem as tarefas da casa, e aí acumula tudo, né? E aí vem essa necessidade da fugida da rotina, que na verdade ela deveria estar dentro da rotina. Uma prioridade dentro da nossa rotina deveria ser o tempo para nós, o tempo como casal ou o tempo para sair com os amigos. Sim. Esse tempo de respiro e de descanso, ele tem que estar dentro da rotina. Se a tua rotina te deixa de alguma forma te sentindo preso ou enrijecido, talvez ela não esteja bem planejada ou bem projetada. E, claro, vai surgir essa necessidade, porque quando a gente não respeita essas coisas que são fundamentais dentro de uma rotina, ela vai, em algum momento, tu vai começar, o teu corpo, o teu organismo, ele vai começar a pedir socorro e vai pedir um auxílio de, olha, isso não tá certo, e tu vai sentir essa necessidade realmente. Sim, porque na verdade, a gente costuma dizer, né, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para descansar. Na verdade, todo mundo tem o mesmo tempo, né? Todo mundo tem 24 horas por dia. E todo mundo tem os 30 dias no mês, enfim. Então, tempo nós temos. A gente, às vezes, não sabe gerenciar o nosso tempo. Ou dar esse tempo para nós, né? Só. Exato. O tempo é igual para todos, né? É só uma questão de enxergar prioridades, do que é fundamental. E a rotina, ela não vem... Um mito sobre rotina é de que ela vem para que tu fique constantemente executando tarefas.
Então, a rotina ela não vem para que todo o teu tempo seja o máximo de aproveitamento para concluir tarefas. Não. Na verdade, se a tua rotina está extremamente cheia ao ponto de tu não conseguir parar para respirar ou para descansar, então tem um erro sim na sobrecarga de tarefas que precisa ser revisto. Sim. E cuidado, porque uma hora isso pode estourar, né? Sim, e vai vir. E vai estourar. E é um fato, em algum momento isso vai afetar a tua saúde. Tem um comentário bem bacana. Desculpa, te interrompi? Não, era esse que eu ia falar mesmo. É muita sintonia. A pessoa falou assim: acho que é bom em alguns momentos, mas não pode nos prender sempre. É necessário ter um equilíbrio com os imprevistos. Isso, porque eu acho que esse comentário vem muito nesse momento, assim, porque a rotina, ela não vem para que tu não... para que quando vier um imprevisto, se a gente tem essa objeção de que a rotina é só para que tu execute tarefas constantemente, realmente quando vir um imprevisto, então vai ter um acúmulo de tarefas e isso vai te deixar louco, pirado. Mas a ideia é que a rotina não seja só para isso. A rotina é que ela seja planejada para cooperar com a tua saúde, para cooperar, para reduzir a ansiedade. Quando tu tem uma rotina bem projetada, bem organizada, tu vai ter um índice de ansiedade menor, porque tu vai conseguir vislumbrar o caminho que tu tem que fazer para então chegar no objetivo, né? Com certeza. E quando surgir algum imprevisto que tu não consiga fazer, tá tranquilo, porque tu consegue enxergar tudo, todo o processo e então destrinchar aquele dia que tu não conseguiu executar ao longo do processo. Vou dar um exemplo sobre TCC, trabalho de conclusão de curso lá. Quem se aventura a fazer uma faculdade na vida adulta, por exemplo, né? Um pai ou uma mãe, que seja mestrado, né? Quem se aventura a isso na vida adulta, tendo que organizar junto com trabalho, com vida do lar, né? Ou paternidade ou maternidade. Este trabalho, que já costuma ser um problema para o jovem, que basicamente todo o afazer dele está em torno da faculdade, imagina isso nas mãos de alguém que tem N outras tarefas para concluir durante o dia. Então, tu enxerga o plano final, que é o trabalho completo e aprovado. Parece algo, assim, monstruoso. E, realmente, para quem tem agenda extremamente lotada, se torna algo monstruoso. É assustador, né? Então, o que acontece? Aquela meia hora que tu dedica por dia, que tu começa a te organizar 2 meses antes, né? Aquela meia hora que tu dedica por dia, se tu organizar para concluir o teu trabalho, né? Pensar, daqui a 2 meses eu preciso dele pronto. Então, tu vai organizar isso de tal forma que todos os dias tu dedique um pouco de tempo a ele. Quando surgir algum imprevisto, digamos que não conseguiu por motivo de estar doente ou precisou viajar por algum outro motivo, tu não conseguiu trabalhar nele por 3 dias. Tu vai ter uma perda, um déficit de 1h30 no teu projeto total. Essa 1h30 tu consegue destrinchar em outros dias sem que isso te cause um transtorno gigantesco. É completamente diferente quando tu fica sempre olhando o objetivo, que é o trabalho lá concluído, né, e apresentado e aprovado com louvor, e tu não te planeja. Então tu fica só enxergando ele e aquela meia hora que tu tem disponível hoje parece que não faz nem cosquinha no objetivo final. Sim. Então tu vai procrastinando e aí tu lida muito com a procrastinação. E isso é um big problema, um gigantesco problema, porque pode acontecer de não ter tido imprevistos ou ter tido imprevistos, mas se tu já, além deles, tem a procrastinação por enxergar apenas o objetivo gigantesco sem ter noção concreta do caminho que tu precisa fazer para concluir, nossa, os imprevistos eles vêm como um soco no estômago, porque é muito difícil de lidar. E aí vem junto também essa ansiedade, né? De não saber como, não conseguir vislumbrar a solução para aquele problema. A procrastinação, na verdade, eu vejo ela como uma ilusão da gente. Porque a gente procrastina pensando, hoje eu posso descansar, então eu faço amanhã. Ou então, nesse caso do TCC, né? Faço tudo numa semana e aí tá tudo ok. Mas tem que pensar nos e se, né? E se naquela semana der tudo errado? E tu não conseguir entregar o teu TCC e tu não conseguir, sei lá, pode dar problema nas questões de tecnologia, na internet, teu computador pode estragar,
tu pode ficar doente. Sei lá, tu pode receber uma visita inesperada que decidiu ficar uma semana na tua A casa. Lady Murphy fazendo A Lady Murphy vivendo a vida. complô. Né? Então, assim, eu, pelo menos, sinto muito mais ansiedade quando eu procrastino e me iludo pensando assim, não, mas amanhã... Aí aquele amanhã e o que eu poderia estar descansando hoje, na verdade não é um descanso, é uma preocupação com o que eu vou fazer amanhã mais o que eu deixei de fazer hoje, assim. É uma bola de neve, né? Uma coisa que vai acumulando. O que vale a gente tentar deixar assim o mais claro possível é que o problema não é a rotina. A palavra rotina, as objeções, na verdade, vêm da rotina mal projetada. Não que a rotina seja ruim, mas talvez a tua rotina ela esteja mal projetada. Por exemplo, numa dessas conversas que a gente teve a respeito de rotina, surgiu uma objeção bem interessante. Conversando com um rapaz, ele me confidenciou o seguinte, ele disse, olha, eu acho a rotina muito bom, acho que ela ajuda, ela é boa, mas eu tenho a impressão que com rotina a semana vai passar muito rápido. E aí eu fui tentar entender qual era a objeção por trás disso. Então, ele dizendo que a rotina dele, no caso, ele tem uma rotina, né? Ele saía para o trabalho, voltava para casa, mas que essa rotina de trabalhar todos os dias, fazer as mesmas coisas todos os dias, fazia com que a semana voasse e ele nem aproveitasse a semana. Então, nós fomos destrinchando na conversa ali e a gente percebeu muito claramente que a rotina dele estava muito mal planejada. Por exemplo, ele tinha realmente o horário de sair para o trabalho, mas os afazeres que ele tinha para fazer dentro do trabalho funcionam como uma lista dentro da cabeça dele. Então, eu preciso fazer isso, mas não são bem organizados. Aquela lista, ela está só dentro da cabeça dele e ela não está visual, ela não está de uma forma que ele consiga se organizar ou destinar horários para que aquilo possa ser realizado. Então, o que acontecia? Segunda-feira, chegava no serviço com a sua rotina lá, com sua lista de afazeres. Por N motivos ou alguns imprevistos, né, não conseguia concluir todos os afazeres. Chegava em casa estressado, ansioso, porque não tinha conseguido concluir tudo que tinha destinado para aquele dia. Então, os afazeres lá da sua casa já não eram bem concluídos também, por causa dessa ansiedade que já trazia do serviço. No outro dia, ia para o serviço já com esse peso de ter um acúmulo de tarefas e na cabeça dele era um problema gigantesco. E a gente conversando percebeu que se tivesse uma organização melhor dentro da rotina, é possível que ele conseguiria lidar melhor com estes imprevistos que aconteciam no dia a dia dele e também ter uma previsibilidade do como ele poderia redistribuir isso dentro da semana. Também respeitando a questão do descanso, porque daí ele já não descansava direito também. Quando ele chegava em casa, que ele estava tendo um dia muito estressado, ele escolhia formas erradas de descansar. Inclusive, a gente fez um videozinho também sobre como que a gente pode descansar, como saber como descansar direito. Dá uma olhadinha, a gente vai deixar no card também, bem legal, junto com das funções executivas. Confere lá. Então, nós precisamos parar e fazer uma autoanálise. Será que a nossa rotina está bem planejada ou bem projetada? Será que quando nos sobra o tempo para o descanso, a gente aproveita ele da forma certa? Nesse sentido, surgiu um outro comentário também, né, nessas conversas, que a pessoa me trouxe a seguinte frase: rotina é bom, como todos os outros, rotina é bom, né? Rotina é maravilhosa. Rotina é bom, mas tem algumas pessoas que acham que a rotina está ruim, mas são algumas tarefas que se tornam tóxicas dentro da rotina. E aí eu achei ótimo, porque a gente usa muito essa palavra, né, do tóxico e do saudável. Às vezes é algo que tu tá fazendo que tá te dando uma sobrecarga mental tão grande, ou que tá sendo tão ruim, alguma coisa que talvez esteja fazendo por obrigação, ou que tu não esteja conseguindo fazer da forma que tu queria, e automaticamente começa a te cobrar por aquilo, e aí tu começa a dizer, minha rotina é horrível, tudo que eu faço é horrível. Aí tu já começa, né, seja uma Jéssica da vida, e aí começa a aumentar tudo, e dizer, eu não faço nada direito. Mas aí é o momento de parar e pensar, o que eu estou fazendo na minha rotina, né? Quais são as minhas tarefas? São essas. Então aquela ali não tá bem legal. Então, muitas vezes a gente não está encontrando tempo para descanso ou tempo para respirar, está se sentindo preso no meio da rotina,
O erro não está e a gente tenta consertar tirando o descanso da rotina, tirando o tempo de respirar. E isso não é o certo, porque em algum momento isso vai te fazer falta e vai comprometer toda a tua execução de tarefas. Então, existem coisas que são prioridades dentro de uma rotina e a gente precisa ficar atento a elas. E existem coisas que vêm também para auxiliar uma rotina. Um exemplo para a gente tentar diferenciar um pouco disso. Se for pesquisar na internet sobre coisas importantes a se fazer ou como montar uma rotina, sempre tem alguns padrões específicos assim. É interessante a gente primeiro entender que não tem um padrão que funcionou para outra pessoa que vai funcionar exatamente igual para nós. Eu disse lá para as crianças, né? Porque nós somos crianças, somos todos seres humanos iguais, assim, no sentido de processar as informações. Cada um processa de uma forma. Exato. Né? Então, da gente saber respeitar que nós somos diferentes. Não dá pra colar um negócio que o outro... É que nem remédio. O remédio funcionou pra mim, então vai lá e toma. O médico que escuta isso vai te dizer, não! Primeiro vamos fazer um exame, vamos analisar, vamos ver como é que é a tua situação, e aí tu toma o remédio que eu te indicar, né? Então, uma coisa que é muito certa é que precisa da autoanálise. Existem modelos. As rotinas podem vir como um modelo para nos auxiliar, nos organizar, como ideias, né? E algumas coisas que a gente não pode confundir como regra. Por exemplo, descanso é uma regra dentro da rotina, precisa ter. Porém, outras coisas que a gente conta na internet é, por exemplo, arrume a sua cama logo que acorda de manhã. Essa não é uma regra dentro da rotina. Não vai alterar a tua saúde porque tu não arrumou a tua cama logo que tu acordou. Tu primeiro fez outras coisas antes de arrumar a cama, vamos dizer assim, né? Porém, ela serve muito bem como um gatilho mental. Porque no momento que tu acorda e arruma a tua cama, o teu cérebro recebe um sinal de alerta de começou o dia. Ou então para quem faz home office, que é o nosso caso hoje, né? Principalmente o meu, que a Jéssica ainda atende, né, a domicílio. Mas principalmente o meu. Eu levanto de manhã e me vestir como se eu fosse sair de casa, ou pelo menos tirar o pijama, tirar a roupa de dormir para então executar tarefas. Isso é fundamental porque o meu cérebro entende que começou o dia. Olha, a gente está vestido, vamos lá, galera. Ele já dá o sinal para os outros órgãos do meu corpo de vamos se movimentar, já não é mais a sensação de preguiça. E para mim também, porque eu sou uma pessoa bem preguiçosa. Eu me considero preguiçosa, assim. Se eu vejo uma caminha aninhadinha, cheia de coberta, eu penso, só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Então, são coisas que vêm para auxiliar. Não são regras, mas vêm para auxiliar. Sim. Descanso é regra. Descanso precisa ter. Se tu tá burlando aí a tua rotina e de alguma forma está esquecendo de dedicar este tempo, acredite, o problema está no excesso de tarefas, não no descanso. O descanso, eu estava lembrando de um exemplo legal. Descanso não é a barra de chocolate da lista de compras, ele é o arroz. Ele tem que estar lá. Não é o mimo que a gente se faz, ele é algo necessário. E tem um comentário muito legal sobre gatilhos, que vem, eu acho que junto com estes gatilhos mentais. Tô louca para ler esse comentário, porque é um que a gente lembra sempre, assim, e vai lembrar por muito tempo ainda. É da Bel, do Conta Outra Leitura. Ela tem um canal, a gente vai botar o link aqui embaixo na descrição também, para vocês acompanharem. Ela fala sobre literatura, e aí traz literatura infantil de uma forma muito diferente, muito especial. Para vocês que têm filhos e para vocês que gostam de literatura, é muito especial esse canal. Vale a pena conferir. Ela diz assim: adoro uma rotina. Me sinto muito mais em paz quando sei o que tenho que fazer e não preciso passar muito tempo decidindo em que horas vou acordar, por exemplo, o que ela vai fazer no dia. Mas além disso, muitas vezes eu me pego realmente curtindo pequenos detalhes da minha rotina. Por exemplo, fico feliz nas terças e sextas, quando saio de manhã e dou um bom dia para a faxineira na escada do prédio, e acho super divertido medir o meu atraso pelo andar que ela está limpando. Então, assim, ela tem um gatilho mental que usa uma outra pessoa, o prédio, né, uma rotina de outra pessoa para ajudar no gatilho da sua rotina. Isso foi muito legal. Fica os parabéns para essa diarista que é extremamente pontual, né? E a gente deixa uma dica, assim, também para faxineira. Atrasa um dia, assim, ou começa pelo andar errado, só para ver se a Bel vai se ligar. Só para ver se vai funcionar uma pegadinha.
Então, pessoal, basicamente era estes pontos que a gente queria abordar com vocês hoje no nosso Papo de Quinta. Nós vamos trazer ainda muitos conteúdos nestes dias, eles vão ser uns vídeos vão ser um pouco mais longos que os outros, tá? Porque vai ser o estilo de uma conversa mesmo. E se tu ficar com dúvida ainda sobre rotina, ou se surgir ainda uma outra colocação que a gente porventura não lembrou, coloca lá nos comentários e a gente pode fazer um outro vídeo discutindo mais sobre isso. Né? Sim, vai ser um prazer, na verdade. A gente está muito empolgada com esse projeto e buscando muito conteúdo, assim, tem sido um rio de descobertas legais para nós também e a gente quer muito compartilhar com vocês. Então, só recapitulando, não existe rotina padrão para todo mundo, cada um tem a sua. Vale sempre a autoanálise. Se tu está te sentindo preso, se tu está te sentindo enrijecido, se não está sabendo lidar com imprevistos, tem grande chance da tua rotina estar mal projetada, estar mal planejada. Vale reolhar para ela. E também de que os tempos de descanso precisam ser respeitados. E precisam muito ser respeitados. Eles não são um plus, eles são parte da rotina. É isso aí. E nos seguir, né? Só lembrando, não falamos das nossas redes. Nós temos lá o Facebook, o Instagram, então não deixe de seguir lá também, que vem sempre... A gente vai lembrando também dos dias dos vídeos por lá, para vocês ficarem por dentro. E a nossa frase que a gente adora, que é a praticidade vire rotina. Show de bola. Obrigada, pessoal.